Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai discutir uma coisa muito interessante. Existe autoiniciação ou precisa de linhagem? Existem casos, existem outros casos, pode, não pode? O que você acha? Acompanha a gente aqui que hoje a gente vai conversar um pouquinho com uma expert no assunto. Mas antes de chamar nossa convidada de hoje do Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal! Vamos aprender um pouco mais sobre bruxaria hoje. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Eu estou bem curioso para saber se você pode se auto-iniciar na bruxaria. Quero saber o que a Lua tem para dizer para a gente. Do porão do mortesúbita.net, Thiago Tomo Salsa. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês. E iniciação é uma palavra polissêmica, né? Dependendo do que a pessoa está querendo dizer, vale ou não vale. Vai ser um assunto interessante e muito bom estar com vocês. E diretamente dos reinos da bruxaria, André Correia. Saudações, seres humanos. Hoje a gente vai estar com a Lua Serena, uma amiga de muitas décadas. E a Lua Serena ela é pagã, praticante de bruxaria há 30 anos, há 14 está à frente do Semente Ancestral, clã de bruxaria que fundou com seu companheiro de jornada. Ela é proprietária do Instituto Mãe Terra, Escola de Terapias Integrativas e Centro de Desenvolvimento Humano, Autoconhecimento e Esoterismo, há 12 anos já. Lua, bem-vinda ao Boteco dos Iluminatos do Projeto Mayhem. Ih, tô me sentindo aqui, tô feliz. Muito bom conversar, bater esse papo com vocês na noite de hoje. Então, Lua, você deve acompanhar aqui o Boteco, sabe que é a primeira vez que você vem, provavelmente vai vir muito mais vezes, mas a gente queria saber da tua jornada. Então, você era pequenininha, estava na igreja, na fila para tomar hóstia, e aí depois de 30 anos está aí fazendo bruxelices. Como é que acontece isso? Ai, gente, então, né? Na verdade, eu acho que como boa parte das pessoas que conhecem a bruxaria foi na adolescência, né? Então, quando eu era adolescente, eu acredito assim, eu sempre falo que a gente nasce meio esquisito, né? E só que a gente não nomeia. Então, eu sou daquela geração em que a gente lia sobre as coisas pela revista Planeta antes de trabalhar, antes de comprar as coisas, né? Então, a gente ia lá na revista Planeta, que era a fonte de tudo. Olha lá! É. E aí era legal, porque assim, na revista Planeta era de tudo, né? Tinha assunto de tudo quanto é coisa. Então você ia lá de ufologia até, sei lá, cristais e às vezes tinha lá assuntos de bruxaria. E sempre tinha assuntos ligados a alguns temas, eu me sentia muito atraída, que era magia, espíritos e o que depois de anos eu fui saber que era ecoespiritualidade, algo ligado à terra, à natureza e tudo mais. Então, eu sempre gostava desses assuntos, eles sempre me chamavam muita atenção. E quando eu tinha por volta de 16 anos, então, 95, 94, eu tive contato pela primeira vez com o tema bruxaria, né? E aí eu lembro que acho que foi na revista Planeta, inclusive, que era uma entrevista com a Márcia Frazão. E aí ela escrevia muito bem, né? Então, o jeito que ela contava sobre a bruxaria ali na revista, naquela entrevista, eu me identifiquei muito. Assim, eu falei, nossa, eu acho que eu sou isso aí. E aí, quando foi no mesmo ano, né, 95 mesmo, eu comecei a trabalhar. E aí, quando eu peguei meu primeiro salário, obviamente, eu comprei nada usual, né? Eu comprei um deck de tarô e comprei um livro da Márcia Frazão. E a partir dali, o que eu fazia? Eu ia lá no final do livro, né, na bibliografia, e via quais eram os livros da bibliografia e fui lendo. E algumas coisas eu não entendia nada, né? Tinha um dos livros dela, tinha a indicação do Tratado Elementar de Magia Prática, né? E eu peguei, não entendia nada, mas fui caminhando, e assim fui. Quando a gente tem no final dos anos 90, em 99, eu comprei o primeiro computador em casa e colocamos a internet. E aí, quando colocamos a internet, eu entrei no site lá do KD e do Alta Vista, que era o Google da época, galera.
eram esses sites de busca, e a primeira coisa que eu fui buscar era bruxaria, queria saber, queria, né, me conectar. E aí conheci vários sites e tal, e aí eu conheci o que chamavam na época de lista de discussão, que eram listas de e-mails, né, na época do e-groups, depois foi Yahoo Grupos, enfim. E lá eu comecei a conhecer um monte de gente, eu comecei a frequentar lugares onde tinham encontros, e assim eu fui entendendo outras formas de praticar bruxaria que não eram só nos livros. Por quê? Em 95, com 16, eu considero que eu comecei a estudar. E praticar, efetivamente, assim, praticar, eu vou dizer para vocês que foi logo depois que eu tive meu filho, né? Eu fui mãe muito jovem também, então eu tive meu filho em 96, né? Então, no primeiro ano do meu filho, eu comecei a praticar a bruxaria de uma forma muito intuitiva mesmo, às vezes até copiando de livros, daqueles livrinhos, então eram, sem saber muito bem algumas coisas, né? Mas fazendo lá os rituaizinhos que tinham nas receitinhas e tal. E fui indo, e tive sempre muitas experiências oníricas, né? Eu acho que as coisas mais profundas aconteciam nesse âmbito para mim. E isso foi indo, né? Foi indo assim. Aí quando eu comecei a ter contato com outras pessoas, isso acabou se ampliando um pouco mais, né? Depois eu entro na Ordem Rosa Cruz, que é uma coisa bem diferente do que a bruxaria, né? Mas é sobre também magia e desenvolvimento ali oculto e tal. E aí vou somando as coisas, né? Vou somando as coisas, vou fazendo e caminhando sempre sozinha, mas não tão sozinha, né? Porque a gente com amigos, né? Então vou conhecendo pessoas, vou formando grupos de práticas, estudos, e vou aprofundando, vou aprendendo como que faz, né? Como deixa de fazer. Sempre estudando muito sobre magia, sobre como que funciona, né? O que é isso e tudo mais. E vou me desenvolvendo. Quando chega em 2010, daí já tem muitos anos, né, de prática e de estudo, de tudo isso. Em 2010, a gente começa, então, Semente Ancestral, que é o nosso clã. Despretensiosamente, né? Então, estava dando uma palestra um dia, daí uma pessoa me procurou, eu assisti sua palestra, você poderia me ensinar? E eu comecei a falar, pô, posso te ensinar? Lê isso aqui, lê isso, lê aquilo. E aí eu vi que eu precisava ser mais didática com ela, né? E aí eu criei o primeiro material para ela estudar lá e tal. Mas assim, eu sentia que não podia ser igual às monografias que eu recebia na ordem, né? Eu acho que tinha que ser diferente ali, era outra pegada, não era bem isso, né, que eu queria. E aí a gente começou a fazer práticas. E as pessoas começaram a se juntar em torno disso e foram crescendo, e estamos até hoje, né? Hoje a gente tem um grupo grande, assim, dentro da parte interna do clã, que são as pessoas que vivem, assim, mais próximos da gente, somos mais de 30 pessoas. Se a gente for expandir isso para o círculo externo, vai dar umas 50 e poucas pessoas, né? E a gente faz grupos de estudo anualmente, né? Então, muita gente acaba juntando aí. Então, basicamente é isso, assim. Lua, vou fazer um pedido para você agora. Se você pudesse passar um recado para você mesma, lá quando você estava começando, pensando que muitas pessoas estão nesse mesmo momento que você estava lá atrás, estão te vendo agora e você vai ser inspiração para essas pessoas. Que conselho você daria para si própria quando você estava começando? Eu daria vários, na verdade, mas eu acho que o mais importante seria assim, o caminho da bruxaria para mim, bruxaria e paganismo, né? Porque eu me considero bruxa e pagã também. Então, eu diria que esse é um caminho de profunda autorresponsabilidade e ousadia. E não dá para a gente ter ousadia se a gente se preocupa muito com o que as pessoas pensam, né? E eu, muito jovem, eu tinha muita dificuldade, eu ficava com muito medo do que as pessoas iam pensar. Eu acho que isso tem uma série de porquês disso, né? Então, eu acho que eu me preocupava muito, né? Se as pessoas iam se preocupar
com a forma que eu pensava determinados assuntos. Então, eu tinha medo, às vezes, de me posicionar lá, né? Quando comecei a ter contato com as pessoas. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento em que eu parei com isso, assim, foi jovem, até que foi bem jovem, e eu comecei a me posicionar e falar o que eu pensava, eu me senti mais fortalecida nas minhas decisões. Eu senti que eu acabava, algumas pessoas acabavam se identificando com isso, e um dos temas que mais me atravessaram e que foi um dos pontos em que eu rompi com essa preocupação, né, sobre o que, será que as pessoas, será que as pessoas vão me cancelar? Nem existia esse termo, né? Será que vão me cancelar por causa disso? Já havia essa preocupação na gente, mas não era esse termo. Foi exatamente o tema que a gente vai conversar hoje, né? Foi um tema que eu falei, não, gente, peraí, vamos conversar sobre esse assunto, eu acho que é assim, né? Obviamente que houve cancelamentos e tal, mas também houve muito reconhecimento e houve da minha parte também muito aprendizado com relação a tudo isso, ouvindo dissonâncias, sabe? Então eu diria isso, eu diria assim, esse caminho que você escolheu, ou sei lá, que se a gente escolhe, eu não sei, acho que tem um pouco disso também, é um caminho de autorresponsabilidade, mas é um caminho de ousadia. E quando a gente se preocupa muito se a gente vai estar na turminha, a gente perde um poder. Até porque a bruxaria é marginal, né? Ela não é do hype, né? Ela não é do hype. Então, eu diria isso. Lua, antes da gente começar nosso debate, a conversa e tudo, eu queria te perguntar assim, o que é a iniciação para você, a definição de iniciação, né? Que você falou que você está com o Clama, você começou sozinha, e aí você já tem discípulos, depois passaram, esses seus discípulos já estão ensinando outras pessoas, Sim. Então eles estão passando essa iniciação e tal. O que é a iniciação para você? Bora lá, vamos lá. A iniciação, para mim, eu entendo, basicamente, vou colocar assim, duas coisas diferentes a gente fala sobre iniciação. Tem uma terceira, mas basicamente duas coisas a gente fala quando a gente fala de iniciação. E aí é que eu acho que está o grande lance muitas vezes, né? Para mim, e eu dou esses nomes, tá? Para mim, existe uma iniciação que é uma iniciação formal. Essa iniciação formal, cada caminho vai ter a sua forma, né, de apresentar. E a forma para se chegar a um estado, que é a segunda forma de iniciação que eu entendo, né? Segundo conceito, que é o estado de iniciado. A iniciação substancial, que eu chamo, né? Ela é um estado que se alcança. E não é um estado que se alcança, eu não entendo esse estado como algo que transcende a humanidade, o humano, assim, tipo, se você se torna um iniciado, você se torna um guru, você se torna um ascensionado, não é isso. O iniciado é aquele que é desperto para certas coisas, desperto para a nossa própria complexidade, para a nossa multidimensionalidade, desperto para algumas coisas que principalmente vão te dar mais autorresponsabilidade, vão te exigir mais sobre, inclusive, mistérios, né? E a própria magia em si. Então, quando a gente fala assim, a pessoa é iniciada em tal coisa, se diz assim, pô, essa pessoa, nesse sentido, ela é um desperto para aquilo. Ela é um desperto. E esse estado, na minha percepção, a gente pode alcançar ele de diversas formas. Algumas formas são dadas através de ordens iniciáticas, caminhos espirituais, caminhos esotéricos, religiões, mas não só. Isso não tem necessariamente a ver, inclusive, eu diria assim, com essa forma de espiritualidade que a gente pensa. Eu vejo pessoas atingindo esse estado e, assim, consigo falar, nossa, essa pessoa é um iniciado. Sabe, através do esporte, através de caminhos, de formas diferentes de viver. Então, existe essa mudança ontológica, essa mudança substancial da pessoa. E ela passa a ser vista por muitas pessoas como sábia, né? Como alguém com profundidade e tudo mais. A iniciação formal, ela é a forma para se atingir isso. E cada caminho vai ter suas especificidades, inclusive seus próprios mistérios.
Então, quando a gente fala que a gente tem uma iniciativa, eu vou falar, por exemplo, vou dentro do meu clã, como que isso se deu, né? Quando a pessoa chegou para mim e falou, você me ensina? Eu falei, ensino, mas eu preciso de alguma coisa didática. Até aí a gente não estava falando de, pelo menos formalmente, não de um processo iniciático formal. Nós estávamos falando de uma troca, né, de um ensino, uma coisa meio de professora. A partir do momento que a gente insere práticas e a gente começa a inserir essa parte de trabalhar junto, começa a se estabelecer um vínculo iniciático ali. E aí vai-se, dentro do meu caminho, né? Eu vou pegar o que eu fiz com essas pessoas. Eu peguei os mistérios que eu acessei e eu tentei, porque quando a gente vai passar alguma coisa para o outro, assim, depende, né? Às vezes o outro não vai conseguir captar aquilo, né? São mistérios, então, uma vez falado, uma vez escrito, menos ainda. É bem complicado isso, né? Eu tentei passar ferramentas para que essas pessoas, dentro do meu caminho, dentro desse caminho que é nosso, né? Para que elas conseguissem atingir esse estado dentro desses mistérios. Quando a gente fala de iniciação assim, transmitindo, a gente também fala de transmissão de legado, a gente também fala de transmissão, algumas pessoas vão falar até transmissão de poder, né, que eu tomo cuidado para falar isso, porque às vezes eu acho que as pessoas elas têm uma visão meio glamurosa disso, né, de poder e tal, mas uma transmissão. E foi o que eu fiz, né? Eu passei a transmitir esses mistérios, transmitir essas chaves para acesso aos mistérios, da forma como eu vivia, adaptando, aí quando se tornou um grupo, adaptando para grupo, né? Então, com chaves e de acesso para essas pessoas, vivenciando a forma como eu vivenciei. Que não é nem exatamente a mesma que eu, porque eu era sozinha, né? E hoje a gente já tem outra geração, né? A gente já pode, já tem uma outra geração de netos, né, vamos dizer assim, de pessoas que eu ensinei e que agora já ensinam outras pessoas. Né? Perfeito. Eu tenho um questionamento também dentro desse... perdão, André, quer falar? Não, manda bala. Valeu. Pegando as duas falas que você trouxe para a gente, né, você falou nessa última sobre a iniciação que existe um processo interno que a pessoa se desenvolve e ela pode alcançar a real iniciação, né, não a iniciação formal em si, e que o meio externo tende a reconhecê-lo nesse processo. Né, vai vê-lo como um sábio, como uma pessoa de grande poder, não no sentido do poder que geralmente as pessoas imaginam. Né? E na sua primeira fala, quando você estava respondendo a pergunta do Tiago também, você falou sobre um debate, né, sobre uma dissonância com essa conversa com o externo, que pode nos ajudar dentro do nosso processo de autoconhecimento. E eu queria trazer para você justamente esse questionamento, porque durante muito tempo, pelo menos no meio ocultista, não necessariamente no meio bruxo, mas no meio ocultista, a gente sempre teve a ideia de instituições, de ordens tradicionais que passavam esse conhecimento, e na bruxaria, de certa forma, também tem, né, os covens, você tem as tradições, mas com o passar do tempo as pessoas começaram a buscar autoiniciações, inclusive a gente vai encontrar pessoas que se dizem iniciados em ordens que nunca participaram. Né? Mas como é que você vê esse processo de dissonância quando você, através das suas práticas, você, não estou dizendo você lua, né? Você é a pessoa em si, ela tem uma determinada experiência que ela é válida, porque ela é uma experiência daquela pessoa, mas não necessariamente ela encontra respaldo em percepções de outras pessoas, né? Que a gente pode acabar encontrando muita gente que se acha um auto-iniciado, porque se virou um avatar, porque ela teve uma experiência, mas as outras pessoas não o reconhecem. Como é que você percebe isso, de fato? Porque você falou sobre o reconhecimento externo de um iniciado. Mas é possível um iniciado não ser reconhecido externamente? Ou ele é reconhecido externamente pelos seus pares e não necessariamente pelo público em geral? Porque o público em geral, muitas das vezes, ele não tem esse conhecimento. Queria que você discorresse um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu acredito que pode, sim, até porque, na minha percepção, esse estado, ele pouco tem a ver, na verdade, assim, é curioso isso, né? Pouco tem a ver
com a necessidade do reconhecimento externo, assim, sabe? Do outro te reconhecer. A não ser, e assim, quando a gente está falando da iniciação nessa perspectiva, né, de desperto, porque se você está falando de uma iniciação formal, né, aí você precisa, porque senão acaba entrando nisso que você trouxe. A pessoa fala, eu sou da ordem tal, eu sou iniciado de tal grau na ordem tal, e blá, 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 é o que mais a gente vê. E quando você vai olhar mesmo, a pessoa não tem iniciação formal daquilo, que é necessário naquele caminho. Né? Então, eu acho que isso é muito importante da gente pontuar. O fato de eu dizer que eu acho que, na verdade, essa iniciação de Estado, ela é individual, ela é agente, acontece sozinho, e aí tem esse termo auto-iniciação, né? Ela acontece por si, em cada um, é solitário mesmo. Apesar disso acontecer, a gente tem também as iniciações formais que vão dar forma, né? Que vão dar o caminho, vamos dizer assim, nem é de facilitar, a verdade é essa, não facilita nada muitas vezes, mas é a forma como vão ser fornecidas algumas ferramentas para essa pessoa atingir esse estado. E determinados caminhos precisam ter essas formalidades, porque são instituições. Então, quando eu digo, eu sou iniciada da Ordem Rosa Cruz, tem como saber isso. Tem como saber, tem como verificar isso, né? Quando eu digo a da Ordem Rosa Cruz Amorque, né? Vamos especificar. Dá para você saber exatamente ali, tem uma instituição. Se eu digo, eu sou iniciada dentro do Semente Ancestral, que é o meu clã, tem como saber isso, né? De formas, de maneira formal, inclusive. Então, as pessoas daquelas ordens e as pessoas daqueles caminhos, elas reconhecem ou não de acordo com a formalidade. Acho que a formalidade, ela vem, inclusive, em uma forma, olhando numa perspectiva positiva, ela vem tentar, né, colocar um pouco de ordem ali, né, para que a gente não tenha pessoas falando em nome dos locais e das sendas sem tê-las percorrido. Porque isso também acontece e muito, né? Agora, o que a gente vê também, e aí eu acho que é o grande lance, são pessoas que são iniciadas formalmente, mas que não são despertas, né? Só que não cabe a mim ficar apontando, entende? Assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado nisso, porque senão eu vou dizer que, eu que falo, viu? Eu sou a super deusa aqui, e eu vou dizer quem que é iniciado de verdade ou não. Eu não tenho essa capacidade, ninguém tem, na verdade. O que acontece, eu vejo muitas vezes, é um reconhecimento entre iguais, porque eu posso estar falando disso numa perspectiva, numa linguagem de bruxaria, e vocês conseguirem identificar, ainda que não sejam bruxos. Vocês entendem do que eu estou falando, ainda que vocês não sejam bruxos, nunca fez nada relacionado a paganismo e bruxaria, né? Então eu vejo nesse sentido. André? Eu só estava vendo se ninguém ia falar. Lu, uma vez a gente estava conversando, acho que sobre Noite Escura da Alma, e a gente passou por essa questão da autoiniciação, falando sobre ela não acontecer, inclusive, de forma intencional, né? A gente estava falando sobre... Porque a iniciação, ela acontece num dia... A iniciação dentro de um povo, de uma tradição, ela acontece em dia, horário, tudo agendadinho, bonitinho. A autoiniciação, você pode preparar o seu cerimonial e fazê-la. Porém, existem iniciações, como você está falando, que elas acontecem no durante. É um processo. Né? É um processo, né? Você vai vivendo a situação, você vai passando por ordalhas, por estudos, por provações no cotidiano, e quando você, às vezes você nem se dá conta, né? Simplesmente acontece naturalmente. Quais são os desafios que você vê para as pessoas que passam pelo processo dessa autoiniciação naturalmente, que uma pessoa que passa por uma iniciação tradicional não vivencia? Eu acho que muitas pessoas que passam por isso, elas sequer vão utilizar esse termo, sabe? Elas sequer vão dizer que elas são iniciadas, muitas não vão nem falar isso, assim, elas não vão, elas
O que eu acho que às vezes acontece é que acabou se tornando meio que um título, né? E não que em determinadas formalidades não possa existir os títulos, e acho que tem sua importância naqueles caminhos. Mas quando a gente fala dessa iniciação desse estado, desse processo, né? Eu acho que muitas pessoas sequer vão se definir dessa maneira, elas não vão falar dessa maneira, né? Elas podem demonstrar isso a partir das suas ações na vida, nas coisas e tal. E, de novo, eu não estou dizendo que essa pessoa, tipo, nossa, né, agora ela não erra mais, a garota agora, nossa, não vai magoar ninguém, não vai pisar no calo de ninguém, não vai... Não é sobre isso. Acontece que o iniciado desperto, na verdade, tem que ficar... o desperto tem que ficar 3 vezes mais esperto. Essa é a grande realidade, né? Então, eu acho que uma pessoa que não tenha a orientação, a pessoa que não tenha uma forma, né, para atingir essa iniciação de substância, assim, eu acho que um dos maiores desafios é saber o que ela tem que fazer realmente, né? Tipo, o que ela tem que fazer? Ela tem que... O que eu faço, assim? Tipo, na bruxaria, o que eu vou fazer? Então é 1 ano e 1 dia. Então eu vou fazer os sabás, daí eu pego o livrinho lá do autor que eu gosto mais, que eu acho mais fácil, daí eu faço as receitinhas, faço os sabás, né? Glória a deusa, e aí acontece. Muitas vezes as pessoas elas vão achar que é assim, que é isso que acontece. E aí chegou naquele ponto, agora estou preparada. O fato é que não é assim que acontece, né? Então ela fica com muita dificuldade de ter alguém do lado dela orientando ela. Porque assim, quando você... eu não sei como que é o caminhar de vocês, assim, mas quando você acompanha alguém fornecendo essas ferramentas, é uma coisa muito louca, assim. Você percebe, você está acompanhando ali o desenvolvimento da pessoa, né? Você percebe que quando chega esse momento, André, de passar por um ritual de iniciação, é porque em outras esferas, em outras camadas, em outros planos, a coisa já aconteceu. E o rito que vai ser feito aqui é um microcosmo desse macrocosmo que aconteceu ali em outras esferas daquela pessoa. A própria vida, né, seria, tanto que a gente fala de morte, a gente fala da grande iniciação, a própria vida é esse macro, que dentro de um processo iniciático, vários, na verdade, que a gente passa, né? Dentro de um processo iniciático é aquilo, né? Então você tem morte, renascimento, você tem tudo isso. E o rito de iniciação, ele é, na verdade, o microcosmo, né? Ele é o microcosmo de todo esse processo. Deveria ser. Né? Então, quando chega esse momento do ritual, as coisas já aconteceram ali, né? E como que a gente sabe isso? Sozinha é muito difícil. Por isso que muitas vezes a pessoa, ela, na minha percepção, ela atinge até esse estado, muitas vezes, e ela não... às vezes ela nem se preocupa, sabe, em fazer um ritual, ou ela percebe, mas assim, é algo meio que orgânico ali que vai rolando, sabe? Então, acho que essa é a maior dificuldade. Quando tem alguém que acompanha, desde que essa pessoa acompanhe mesmo, ela não queira só ficar fazendo discípulos, porque tem muito disso também, né? Eu quero fazer discípulos, então eu vou iniciando a galera. Vai, 70, 80, vamos lá. Nossa, eu tenho muitos iniciados, eu tenho muitas coisas. Aí já tem todo manso, aí egóico, né? Quando é um acompanhamento mesmo, cara, isso é muito... isso é muito difícil, realmente. E aí a gente tem... Esse é psicólogo. Cara, tem um monte de atravessamento perigoso que a gente trava ali no contato com as pessoas, projeções nossas e da pessoa ali. Cara, é difícil pra caramba. Não é uma brincadeira assim, vamos lá, pastelaria da iniciação. Não vejo dessa maneira. Sabe? Acho que é bem mais profundo. Então, acho que com acompanhamento, eu acho que tem uma facilitação nisso, e sozinho é bem complicado, a pessoa fica bem perdida, assim, para entender. Lu, eu vejo a iniciação muito como em arte marcial. Não sei porque a magia ela é mais abstrata, mais metafísica, mas a comparação. Por um lado, é mais fácil você estar em grupo, que vai ter um cara te corrigindo o soco, o chute, a cabeçada, para você não bater com a mão aberta e tal. Mas, por outro lado, é perfeitamente possível o cara que se meteu em um monte de briga de bar
E ele vai Isso brigar mesmo. muito melhor do que o cara que ficou fazendo corpo mole no tatame lá e fingindo que estava. Exato. O que você falou? Porque o cara pode ter 1 milhão de alunos e todos uns melecas, só vai ter 2 ou 3 que vão se sobressair, porque no final das contas é individual, né? A parada da iniciação real é individual. Você tem essa iniciação formal, né? E eu acho que a pergunta do Jacobina foi porque a gente vem de ordens Rosacruzes e maçônicas, e na maçonaria isso é mega exigido, então você tem a questão do espúria, aí você tem as linhagens, e dentro da Rosa Cruz é mais chato ainda, porque aí você segue o pedigree e tal, e é uma parada tal. E na bruxaria a gente vê que não tem isso, né? Para convivência com Tem. isso. Tem um povo que quer Existem as linhagens, porque tem o Gardner, o Alexandre e tal, isso que a gente foi aprender depois, que os caras traçam porque eles são maçônicos, né? Exatamente, porque eles bebem exatamente isso. E tem uma galera que quer trazer isso como se fosse assim, tipo, a origem da bruxaria é assim. O cacete que é assim, não é, né? Isso é trazido de outras sendas. E tá tudo bem, meu, você vive o que você quiser, mas não venha querer meter o garfo aqui na minha prática. Entendeu? Você vive aí, cara. Para você, esse pedigree ele é importante e essa. Meu, tranquilo, vai lá. Eu nunca poderei me chamar, por exemplo, falar que eu sou alexandrina. Não sou, não pertenço àquela tradição, né? Mas eu sou bruxa, né? Então tem muito disso. Tinha uma discussão até, tinha uns debates na época, assim, o André vai lembrar. Primeiro era assim, não existe autoiniciação, tem que ser iniciado por um bruxo, por outro bruxo. Aí depois, tá, beleza, até pode, mas a auto-iniciado não pode ensinar ninguém, entendeu? Claro que pode, tá aí, tô aqui, ó, 15 anos aí, 14, né? 14 anos aí, tá rolando, tá indo bem. Porra, é rápido? Não é. Não é. A primeira pessoa preparada, as primeiras pessoas preparadas, que eu entendo preparadas para seguir transmitindo, e preparadas que eu digo dentro dessa pegada aí da real, né? Não formalmente, que formalmente ali todo mundo sabe fazer, de trás para frente, ali é muito simples, não tem segredo, né? A parte ritualística, não tem segredo, você faz 2, 3 anos, você já entendeu, já sabe fazer assim de olho fechado. Esse lance mais profundo é agora em dezembro, que vão surgir as primeiras pessoas que vão concluir etapas aí com seus filhos, por assim dizer. Porque para mim é muito sério isso. Tanto que uma das coisas que eu acho que é meio equivocado, assim, dentro da bruxaria, é também, aí eu até entendo algumas coisas, assim, que são as pessoas que falam assim, eu vou fundar uma tradição. Quem? Eu e o meu marido. A gente fundou uma tradição. Cara, tradição vem de tradício, né? Tem o tempo, não é assim, né? Você pode fundar ali o início de uma semente que vem a brotar. Mas a tradição, ela se forma com o tempo e com a tradição, o tradício, entregar, né? E não assim, porque agora eu fundei a tradição lua serenística e aí venham a mim. Tanto que quando o clã começou, ele nem tinha nome. A gente falava, o círculo, não tinha nome. Ele foi, sabe, se desenhando com o tempo. Aí que a gente vê a importância de dar significados certos para as palavras, né? Porque muitas vezes a gente fala de iniciação e, na verdade, é só uma boas-vindas a uma egrégora X. Exato. Então, que nos filmes, né, Hollywood faça, né, o iniciado e tal. Mas eu também vejo, assim como na arte marcial, você tem até chegar... Ainda falta muito para você chegar ainda na faixa preta. E quando chega na faixa preta, o trabalho só começou. Tem mais, tipo, 30, 40 anos para frente. Aí inicia. Né? Entendeu? Então, só o fato do pessoal chegar na Exato. faixa preta, sei lá, com 3, 4, 5 anos de treino, você pega. Na bruxaria, com 3, 4, 5 anos de prática, você sabe fazer tudo ali, né? Então, você é meio autodidata. Daria para fazer outra vez. Só que exato. Só que aí as pessoas, muitas vezes, aí começa essa coisa egóica, assim, essa coisa de massificação, né? E na minha percepção, a bruxaria, ela não é uma coisa de massa, embora hoje hoje, né? Na verdade, ela tá na moda desde sempre, pero não muito, né? Ela sempre tem a moda por causa da estética, tal, tem todo um lance, assim. Mas a realidade mesmo ali da prática... Olha, eu vou falar para vocês, assim, eu tô nesse rolê aí há 30 anos, né?
e falar assim, nossa, você chegou um momento em que você falou, porra, agora eu sou iniciada, agora estou super preparada. Não, as coisas elas foram acontecendo. E outra, eu sinto que a iniciação, esse processo iniciático, ele tem muitas camadas, né? Então, a gente está desperto em alguns aspectos e outros aspectos não. Então, quando a gente fala sobre quem somos nós, né? Essa parte espiritual dessas perguntas e tal, da multidimensionalidade, quem somos. Tem coisas, cara, que a gente nem sabe que não sabe. Então, a gente dizer que o iniciado, por isso que eu digo, né? A gente falar que o iniciado, ele é uma pessoa, sei lá, que transcendeu as coisas, que é um guru e tal, colocar numa posição de pedestal, de imaculado, isso é muito perigoso, isso é equivocado. E muitas pessoas elas querem isso, gente, porque elas, sabe, tem vários mecanismos psicológicos, inclusive, ali, dessa necessidade de exercer poder, né, de carência e tudo mais. Então, para a gente chegar num ponto de iniciado, nesse sentido real, profundo e substancial, a gente tem que confrontar com também esses atravessamentos que todos nós temos. Todos nós temos. Então, essa é a grande pegada. Por isso, quando você traz a questão das artes marciais, eu achei sensacional. Porque você vê isso, é isso aí. E as pessoas que vão vivenciar aquilo de verdade, em profundidade, aquilo transforma as pessoas. Aquilo transforma as pessoas. Ou significa que elas são as pessoas que não erram, que não... Não, nada disso. Ninguém disse que era isso. Ninguém disse que era isso. Não torna elas gurus, né? Mas torna elas realmente com os olhos abertos para algumas questões. Ô, Lua, falando sobre essa questão egóica das vaidades, existe um monopólio muito grande em relação dentro da bruxaria moderna, existe um monopólio de informações, ou um suposto monopólio, onde parece que existe um comércio dos mistérios da bruxaria. Né? Se você não faz parte, como você disse, da turminha, você não atinge esse mistério. Você vê que existe uma diferença do auto-iniciado ou do caminhante solitário, não vou nem chamar de auto-iniciado, do caminhante solitário. Existe uma dificuldade maior para atingir esse contato com os deuses, com o sagrado, e existe isso, eu estou fazendo essa pergunta, apesar de que a gente já discutiu isso em outros lugares, mas só para deixar registrado aqui também. Você acredita que existe só um mistério dentro da bruxaria, ou que são vários mistérios que são descobertos no processo e cada grupo atinge isso no seu momento correto? Como que é para você isso? Eu acho que são vários. São vários. E eu acho, André, que até esses desafios com relação ao ego dos caminhantes faz parte também do processo. Acontece que algumas pessoas ficam presas nas armadilhas pelo caminho, né? O que não significa, inclusive, que ela não terá muito sucesso, não será hypado. Pode ter muito sucesso, mas não terá atingido algumas coisas. Mas vai ser hypado, vai ganhar dinheiro, vai escrever livro, vai ser assim, uau, né? Mas não é disso que se trata, não é mesmo? Não é disso que se trata. Não acho que o solitário tenha mais dificuldade de acessar os mistérios. Não acho. Agora, esse solitário, quando ele não vai fazer parte do grupo ali, porque às vezes ele pensa diferente, né, e tudo mais, ele só não vai ter acesso ao hype ali da galera, mas acesso aos mistérios é independente disso, na minha percepção. E são vários mistérios diferentes. Mas então, sei lá, vamos pegar um exemplo da Alexandrina. Mas aí tem a Alexandrina e a Alexandrina tem seus mistérios e tal, papapá. Verdade. Mas se esses mistérios, eles têm a ver com aquele caminho e são a linguagem para as pessoas daquele caminho.
Entende? Os mistérios estão para além disso. Ah, mas tem mistérios próprios do caminho? Sim, vai. Numa tentativa bem idiota da gente tentar classificar mistérios, a gente poderia dizer que tem os mistérios que são do próprio caminho, daquela egrégora, né? Tem, né? E aí a iniciação formal daqueles caminhos vão colocar ali. Mas existe aquilo que está antes, né? Aquilo que está antes disso. E isso você vai encontrar em linguagens diferentes, em diferentes caminhos. Então, acho que vai por esse caminho aí. Vai fazer, Rodrigo? Eu posso fazer? Ela já respondeu várias das minhas perguntas. Pode fazer aí. Tá, tranquilo. Eu tenho, na verdade, uma série de perguntas. Eu vou tentar consolidar numa coisa só, também para poder facilitar, né? Você falou sobre a questão do ego, né? Que a gente vai encontrar muita gente que, não só na bruxaria, mas em qualquer lugar, né? Uma coisa que eu costumo comentar com os meus amigos próximos é que as pessoas entram no chamado meio espiritualista achando que vão fugir dos problemas materiais, mas, na verdade, eles só conseguem mais problemas, porque além dos problemas materiais, você tem os problemas espirituais para lidar também, né? Você não abre mão dos problemas materiais quando você entra no meio espiritual. E a gente vai encontrar também, né, e eu falo isso não só em sendas solitárias, né, como uma auto-iniciação, mas dentro mesmo de outras ordens, você vai encontrar muita gente que é egóica ali dentro e que se acha cada vez mais, né, como é que, num processo de auto-iniciação, o que você recomenda para quem está assistindo a gente, que quer enveredar para um processo de auto-iniciação? Como é que ele pode escapar desse delírio egóico de achar que se tornou Super Saiyajin nível Deus, né? E que tudo que ele faz é o correto? E dentro também da própria, falando nesse processo de auto-iniciação, quando a gente vai falar da bruxaria, remete-se muito ao contato com a natureza, né? Dentro das pessoas. Como é que você, vivendo numa cidade que é basicamente concreto, né? A gente perde muito essa noção. O mercado tem produto o ano inteiro, né? Não é mais como antigamente, a gente perdeu a noção das estações, da época de cada comida. Como é que o que você me recomenda para essa pessoa que está buscando essa auto-iniciação, além de fugir dos delírios egóicos, ter contato com a natureza mesmo morando na cidade? Achei o máximo esse questionamento, né? Eu costumo dizer, brincando, mas brinco de falar a verdade para falar a verdade brincando, né? Eu digo que o ego é o verdadeiro guardião do umbral, né? É ele que guarda ali as coisas, né? Ele é o maestro da nossa consciência, mas ele também é o grande guardião ali. Então, eu acho que fugir dos delírios, eu acho que nem é o caminho, sabe? Eu acho que o caminho é você ficar frente a frente com ele, sem reservas, assim, sabe? Você realmente conversar consigo. Uma forma que eu acho bem interessante de fazer, e aí entra dentro até mesmo de do que a gente pode chamar, inclusive, numa pegada psicológica de imaginação ativa, né? É você se confrontar com aspectos do seu próprio ser, sabe? E tentar conversar com os vários seres que habitam, né? Os nós dentro de nós e tentar desatar alguns, não todos, porque alguns é melhor que fique bem amarradinho mesmo. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Então, exercícios que são muito interessantes são exercícios que a gente pode chamar de meditativos, né? De confronto com algumas pegadas tuas. Então, eu consigo dizer para vocês um exemplo que eu vivi, foi exatamente essa temática, né? Por que eu pensava de uma determinada forma e eu tinha medo de me expor, de expor o que eu pensava sobre isso, com medo de, sei lá, não fazer parte da patotinha, de alguma forma ficar, sabe, aquele medo do preterimento, né? Ser preterida, blá, blá, blá. E começar a fazer essas perguntas para si mesmo, algumas perguntas desconfortáveis. Eu acho que isso ajuda bastante no processo ali, né? De você compreender de onde vem algumas coisas. Acho que para todo mundo, mas para quem é sozinho no caminho mesmo, eu acho que é imprescindível
um acompanhamento terapêutico, sabe? Para não misturar as bolas ali, não misturar as coisas também. E aí eu sempre recomendo que vão buscar psicólogos como o André, né? Psicólogos que tenham conhecimentos outros, para que também não seja um tiro no pé. E uma das formas, você trouxe, Paulo, muito bacana na sua fala, é a natureza. É tentar olhar a natureza com sabedoria. Mas caramba, Lô, como é que eu vou olhar a natureza com sabedoria? A gente, inclusive hoje em dia, né? Do jeito que tá o negócio super esquisito, o clima bem doido, bem maluco e tal. Como que a gente faz isso, né? Então, exatamente olhando para a natureza, exatamente olhando para tudo que acontece. Será que não existe uma conexão entre toda essa loucura? Eu nem estou falando literalmente um debate sobre aquecimento global, impacto humano ou não, nem isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo em manifestações físicas de realidades mais sutis, sejam essas realidades criações nossas ou não, né? Mas uma manifestação física de realidades mais sutis. Então, conversar com essa natureza eu acho bastante importante. Mas conversar mesmo. É conversar. Mas eu moro na cidade, na selva de pedra. Você mora na selva de pedra, mas é possível que na selva de pedra você encontre a natureza. Você vai ver uma planta nascendo do vão, já diria a canção lá, né? Que vai brotar do impossível chão. Você vai ver brotar. Você vai ver, por mais que a gente queira tacar concreto e taque concreto nas coisas e prejudique a nós mesmos, a natureza é implacável, a vida ela quer se manter e ela vai se manter. A gente eu não sei, mas a vida ela vai se manter. Então acho que conversar com essa natureza indestrutível, que é indestrutível e que ao mesmo tempo é implacável com a gente, eu acho que é um caminho. Nossa, mas é muito abstrato isso, né? Pois é que qualquer coisa que eu vou falar para vocês não tem como ser uma receita de bolo. Esse tipo de coisa não tem como falar assim, para você atingir a iniciação, vai olhar o sol, fazer uma saudação ao sol, aí depois você vai, depois do leste você vira para o oeste, daí você faz uma saudação no poente. Não dá para eu falar que isso vai fazer com que a pessoa atinja, porque às vezes não vai, e para outras pessoas pode ser que sim. Eu acho que só tem uma coisa que eu acho que é muito importante para quem não tem um acompanhamento de alguém, e que isso também foi muito fundamental. Ter companheiros de jornada. Alguém para você falar. Existe um poder na oralidade muito grande, que não está na palavra escrita. A palavra escrita ela tem outros poderes, né? Mas o poder da oralidade, o poder da conversa, da fala, os insights que nós temos quando nós falamos, ensinamos, ou quando nós aprendemos, quando nós trocamos, são muito poderosos. E vão abrindo algumas chavinhas dentro da gente, muitas vezes, sabe? E isso para mim é uma ferramenta importante. Então, se você não tem um professor, um orientador, alguém para te ajudar no caminho, que você tenha pelo menos algum amigo de jornada que seja tão doido quanto você, ou mais ou menos doido, para você poder trocar as ideias, assim, falando, nossa, tive uma experiência assim, que sabe, que muitas coisas, galera hoje, com rede social do jeito que tá, ela acha que tudo que tá lá é o que é, né? Mas não, tem coisa que a gente não fala, e não é para falar. Tem coisa que não se fala, não se deixa gravado, não se fala abertamente. Mas você pode trocar com pessoas da sua confiança, né? Ainda que não sejam pessoas do seu clã, que não tem nada dessas formalidades. Você falou de trocar com pessoas, a internet tem uma facilidade muito grande. Apesar disso tudo, toma muito cuidado com quem você troca, já que estamos falando de redes sociais. Porque o que tem de maluco e de gente orientando de forma totalmente errada, de forma irresponsável, é perigoso. Né? Então, saber com quem você está tocando, como a Lua falou, assim, pessoas com quem você confia, que está na mesma jornada que você, isso é importante de pensar, né? Eu tenho uma curiosidade. Eu achei a Lua Serena bem serena. Mas é um nome para trazer a serenidade, né? A gente põe o nome que é para trazer a serenidade. Assim, me identifiquei muito com a jornada dela ali na década de 90 e ela foi respondendo as minhas perguntas. Eu estava tendo dúvidas, ela ia respondendo, achei interessante. Mas ficou aquela curiosidade. A dinâmica
quando você está sozinho é uma. A dinâmica quando você está com um grupo é outra. A minha curiosidade é, você falou aí de um grupo de 30 pessoas que estão ali no círculo interno e 50 pessoas. Como que é a dinâmica? É uma curiosidade minha, sabe? Como que é a dinâmica dentro do seu clã? Não estou querendo saber dos números, estou querendo saber da dinâmica entre as pessoas, como que é isso, se tem brigas, egos, como que é gerido, essas coisas todas. Olha, eu falo para eles até, eu falo assim, gente, é o seguinte, qualquer amontoado de pessoas é um festival de toxicidade, porque somos humanos. Então, tem amontoamento de gente, você vai ter toxicidade. O que tem que nos diferenciar? A gente não quer se entregar para isso. A gente está aqui esforçadinho para sair disso, né? Então, sem falar, não estamos falando de mistérios, mas em estrutura, como é que funciona? Então, dessas 30 pessoas, 20 mais ou menos são diretamente vinculados a mim. Eu oriento para e passo, juntinho, assim, né? E eu já cheguei num ponto que eu não quero mais, né? Só quero assim, orientar os mais velhos na orientação que eles vão fazer com a galera deles ali. Por quê? Porque para mim é isso, né? Até a pessoa chegar num determinado ponto, são 10 anos. Cara, eu tenho 45 anos, quase 46, né? Eu não tô afim, né? Quero descansar. Nunca vou deixar, jamais, mas eu não quero ficar, quero fazer outras coisas também da minha vida, né? Então, como é que eu faço? Assim, tenho que ter uma organização. E aí, eu sou capricorniana com a lua em virgem, né? Isso me ajuda muito. Então, eu tenho disciplina, né? Então, assim, a gente tem grupos individuais, né, que a gente faz ali, porque tem o privado, né? Privado é para trocar ideia, aí, tal coisa, tá batendo papo. Mas tem grupos privados ali que eu converso com as pessoas. Então, eu passo uma vez por semana, eu converso com todos os meus iniciados ou quem ainda está em treinamento, que são poucos hoje, né? A maioria já são todos iniciados. E eu passo lá e eles têm tarefas para fazer, eles têm coisas para conversar e tal, e passo lá e converso. Se não tem nada lá, eu falo, passei aqui, só vi um rolo de feno, tô indo embora, semana que vem tô aí. Né? E às vezes a gente tem conversas que eu acho isso fundamental, por isso que não dá para fazer uns negócios muito à distância, assim. Engraçado, porque aí as pessoas acabam vindo morar perto de mim, porque não tem como ser à distância, tem coisa que não existe, não tem possível. Então, às vezes elas vêm em casa, né? E aí a gente passa uma tarde conversando. Não dá para eu fazer isso todos os dias, porque eu sou, né? Eu cuido da minha mãe tem Alzheimer, eu cuido dela, né? Eu continuo tendo minha vida, tenho uma escola, enfim, tudo isso. Então, esse contato mais próximo eu tenho com essas pessoas assim, via WhatsApp. Todos os dias a gente se conversa, tem um grupão lá que fica aquele chat, que normalmente eu perco totalmente as conversas. Chegou aí, gente, como é que vocês estão? Tal, aí às vezes entra numa conversinha, mas ali é só conversa boba, assim. E tem essas conversas pontuais, assim, uma vez por semana, e a gente se reúne pelo menos uma vez por mês, todos, né? Todo mundo se reúne. E tem alguns momentos que são só com os iniciados também que a gente se reúne. Então, a dinâmica entre eles é muito uma coisa meio familhinha. Isso foi bem complicado. Porque quando você traz uma estrutura familiar para dentro, você dá intimidade, né? Intimidade gera o quê, né? Treta e filho. Então, é complicado, né? Diferente de você vai num lugar, sei lá, vai na igreja, paz do Senhor, sei lá do quê, e vai embora para sua casa falar mal do padre, do pastor. Lá não é assim, né? É uma estrutura bem assim de clã. Então, algumas pessoas têm muita intimidade mesmo, assim. E aí eu acho que assim a intimidade e a relação, quem estabelece é a pessoa que busca o orientador, não é o orientador. Então, eu tenho pessoas que eu oriento, que eu tenho intimidade, assim, a pessoa conta coisas da família dele, né? De BOs amorosos e coisa e tal, eu busco aconselhar e tal. Mas tem alguns que são menos, né? Que fica mais no âmbito espiritual. Então, eu procuro fazer isso assim, com muita cautela, com muito cuidado, tendo a minha terapia em dia também, né? Tendo as minhas práticas pessoais em dia também, para que eu não exerça, sei lá, tem muito abuso de poder, né? Nessas relações. E entre eles, assim, já teve brigas, várias, né? Mas hoje em dia, a gente mais, assim, eu vejo eles mais maduros.
entre si, assim, eles são mais maduros, assim, eles brigam, mas eles mesmos se resolvem e não trazem para dentro dos rituais essas tretas, né? Porque isso eu sou muito clara, eu falo assim, não quero que você vai se resolver lá, isso aí é problema pessoal de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Sabe por quê? Eu notei também, isso a experiência dá, que às vezes quando eu intervia era pior, porque aí começa uma disputa de atenção de quem que ela vai tomar partido. Eu não vou tomar partido de ninguém, a não ser que eu tenha que ir lá intervir porque está interferindo no grupo, né? Na harmonia do grupo. No mais, o problema é de vocês vão se resolver. E eles já são maduros para isso, né? Então, essa é a dinâmica. É bastante extenuante, bastante cansativo. Essa semana, por exemplo, ainda não consegui passar lá, né? Então, eu vou passar amanhã nos grupos das pessoas e tal. E é dessa maneira, assim, é um contato muito diário, assim, a gente tem realmente contato diário e uma conversa franca e aberta, assim. Mas tem treta, né? Sempre tem. O grupo externo, não sou eu que cuido, eu só fico sabendo as coisas que acontecem, são os iniciados que cuidam, e o externo não tem nenhum vínculo iniciático, são pessoas que gostam do jeito que a gente vive a bruxaria e querem buscar uma auto-iniciação, então a gente dá ferramentas para essas pessoas, mas elas não fazem parte do círculo interno. Então são os meus iniciados que tomam conta dessas pessoas aí, que aí gera essa galera toda aí, né? E no interno é assim, a estrutura de estudos tem a parte que é a parte escrita, mas tem a parte que é oral, né? Então, que é pela oralidade mesmo. Aí tem que ser, por isso tem que ter essas conversas, né? Que são importantes. Essa basicamente é a estrutura. Uma das coisas que você falou, eu achei fantástico. A gente tem os convidados, eu admiro muito, que é o pessoa que fala assim, eu fui lá, eu estudei, eu peguei a revista Planeta, eu montei meu grupo, e eu criei, eu estudei, eu pesquisei, eu fiz. Né? Eu sempre esqueço o nome dele, do Celta, que a gente entrevistou, que eu também acho fantástico, que eu sempre uso ele de exemplo. Ele fala assim, eu sou gay, a Igreja Católica não me aceitava, eu saí para pesquisar e eu vou pesquisando a fundo os rituais e montei uma ordem, estamos aí há 20 anos. Isso é o Natair. Natair. Cara, eu adoro boníssima, gente boníssima. E eu via bem essa sinceridade. E isso é o tipo de coisa que eu acho fantástico. Que às vezes a gente pega, principalmente esses tempos de TikTok e Instagram, que você pode falar qualquer coisa lá. E aí os caras colocam assim, e a minha bisavó, que a avó me ensinou, mas aí ela morreu, e aí não tem o que fazer, e a minha tradição milenar da Sicília, e não sei... um papinho, nada a ver. Os papinhos, nada a ver, cara. E isso que entrevistar você foi muito legal, de ter essa conversa sincera, assim, como diz o Rodrigo, serena, né? Faltou a grande pergunta, como é que o pessoal te acha? @LuaSerena77, qualquer lugar é LuaSerena77. E essa coisa que você trouxe, Marcelo, queria só comentar, que mesmo lá nos finais, lá nos anos 90, na época já tinha também, né? Aí era o povo que tinha avó, sempre teve avó, né? Avó catolicíssima, mas era a bruxa, né? E aí tinha também os que eles eram iniciados na gringa, né? E aí você nunca tinha acesso, você está falando do começo da internet, você nunca ia ter acesso. Não, quem iniciou foi o John, então nunca que a pessoa ia ter, você fala, tá bom, então, né, se a pessoa tá falando, e aí vinha apontar um dedo para os outros, né, você não é iniciado, não sei o quê. Então, uma besteira total, né. Mas é isso, @LuaSerena77. Maravilhoso. Então, foi fantástico. Eu vou abrir para as considerações finais, aí a gente fala um pouquinho. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Bem, antes de mais nada, agradecer a Lua por estar aqui, né, para nos abrilhantar com o seu conhecimento e trazer questões que são fundamentais. Né? Eu acho que, além da entrevista ter sido incrível, ela apontou para a gente algumas coisas que a gente martela sempre, né, que é a busca pelo autoconhecimento. Né? A gente vai falar, citando o Mago Jeffa, quando ele fala que quando o homem fecunda uma mulher, ele imita Deus, né? Mas quando o homem se fecunda, ele se torna Deus, né? A ideia da sua própria iniciação, quando você tem a capacidade de perceber em você algo que precisa crescer ali dentro e você alimenta isso através da sua jornada. E aí fica o convite para todo mundo que também quer se conhecer um pouco mais, quer se desenvolver ainda mais, entender as estruturas do pensamento e a base de sistemas magísticos,
venha para o Pedra de Afiar, no nosso canal youtube.com/Pedra de Afiar. A gente tem vídeo toda semana com os temas mais diversos, sempre trazendo uma pegada prática, porque o conhecimento tem que ser prático. E se você quer se aprofundar ainda mais, nós temos grupos de estudos. Entre no nosso site pedradeafiar.org e venha estudar com a gente. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Adorei a Lucerena, a didática dela, clareza dela, de passar informação, explicar de um jeito assim que foi fantástico. Assim, me identifiquei com várias coisas ali e foi engrandecedor. Foi realmente muito bom essa entrevista. Obrigado por ter me dado a honra de estar aqui junto. Assim, só tenho a agradecer mesmo. E se você quiser, Rodrigo Lutarque, procura Rodrigo Lutarque, hipnoterapeuta, e também no catarse.me, como ela disse, procurar pessoas com quem você se identifica para poder conversar, está aqui no Catarse. Você vai entrar no grupo, você vai ter acesso à revista e você vai ter acesso a vários grupos no Telegram, aonde você vai, com certeza, achar alguém que pensa como você para poder continuar essa sua jornada que está aí solitária, ou às vezes até em grupo. Então, aqui no grupo, catarse.me/TDC, você vai ter tudo isso. Valeu. André Correia, suas considerações. Bom, se eu falar aqui muito, eu vou acabar puxando o saco, porque eu sou fã da Lua Serena já há muito tempo, ela sabe disso, né? E para mim é uma puta de uma honra conhecê-la há tanto tempo. Admiro pra caramba o trabalho que ela realiza dentro da bruxaria, a coragem que ela tem dentro da bruxaria de falar, de expor. Então, quanto mais espaço ela tiver, quanto mais ela puder falar, eu vou estar lá levantando a bandeirinha, porque eu gosto muito mesmo do trabalho dela e do marido dela. E volte mais vezes, por favor. Os convites serão feitos, inclusive para o Elfo, para falar, de repente, de sagrado masculino. Né? A gente pode falar sobre isso depois. E se você quer conhecer um pouquinho de outros aspectos da bruxaria, @André Correia Paganismo, acessa lá que tem texto quase toda semana. Tiago Tomussauskas, tem iniciação no Morte Súbita? De bruxaria e de muitas outras formas também. Gostei bastante daqui da presença da Lua Serena, gostei muito de ouvir ela falar. Me identifiquei com vários pontos, eu acho, mais uma vez, é um daqueles programas que eu vejo que bruxaria e alquimia tem muito em comum, muito mesmo, assim, porque tanto na questão da vigília da natureza, né, porque essa é a verdadeira mãe, essa é a verdadeira mestra, né, tem a mestra interior e tem a mestra exterior que é da natureza, e você falou que a gente vive na selva de pedra e tal, mas a natureza está na gente também, né, então observar a natureza é se observar, a gente não consegue se separar dela, por mais que a gente esteja envolto por lâmpada de neon e TV a cabo, a gente é a natureza. Então, gostei muito de ouvir você falando. E me lembrei que o Jean Debois, ele fala uma vez, de um jeito até um tanto estranhamente polêmico, ele não era muito polêmico, mas dessa vez ele foi. E ele disse certa vez que toda iniciação é auto-iniciação. No sentido de que, mesmo quando você está entrando num grupo, você está entrando em uma egrégora, está atingindo algum grau formal em alguma organização, você está sendo guiado pelo seu mestre interior. Então, não é o Zé que está iniciando o Zé, mas é o eu superior, a consciência superior desse Zé que está levando ele aos pouquinhos para onde ele tem que ir. Bom, e voltando para o Morte Súbita, nós temos lá um monte de conteúdo disponível sobre bruxaria, sobre paganismo. Também estamos no ar aí desde 1996, que é quando a Lua e o André começaram a estudar. A gente também estava começando, então somos da mesma geração aí, estamos no ar até hoje. Mantendo conteúdo gratuito para todo mundo, né? Tem bastante conteúdo mesmo. A parte de bruxaria deve ter umas 600 artigos entre livros, ensaios e traduções. E é só acessar. E se você curtir, quiser apoiar o nosso trabalho, quiser desfrutar das recompensas que a gente oferece para os nossos apoiadores, aí sim você acessa catarse.me/Morte Súbita e vê lá o que a gente preparou para vocês. Obrigado, Lua. Fantástico. Lua Serena, suas considerações finais. Gente, eu adorei, obrigada mesmo pelo convite. Eu acho que eu sou fã dessa oralidade, né? Eu sou fã dessa conversa. Assim, eu acho que a gente
a gente, quando conversa, ouve e fala coisas, assim, troca, eu acho que a gente acessa outras esferas do outro, né? E acho que é muito legal que a internet propicia isso. Tem muita porcaria, mas também tem muita coisa legal, e tem essas iniciativas como a de vocês, que é muito bacana. Eu já queria ter vindo antes, mas é uma doideira, uma loucura da vida, e para mim me sinto extremamente honrada de estar aqui conversando com vocês e podendo trocar e aprender também com vocês. Trabalho de vários de vocês aqui, admiro. André, nem vou falar, né? Nem vou falar, mas admiro o trabalho de vocês aqui, conheço vocês das internet da vida, e para mim é uma honra muito grande ter participado aqui do bate-papo com vocês. Pô, a gente que agradece, a gente costuma falar que a gente gosta quando vem um convidado e ele fala e o olhinho brilha, assim. Que a pessoa realmente ama o que fala e o que está falando, né? E hoje a gente viu isso, né? Você realmente gosta do que faz e ama o que você está produzindo. E para o pessoal que estava aqui, que está acompanhando a gente, esse é o episódio 540... 541. Então, quem está aqui, chegou agora, pode dar uma olhada nas playlists, a gente dividiu, tem uma cacetada de vídeo de bruxaria, o André está sempre recomendando, e aqui a gente pega gente com 20, 30, 40 anos de devoção para as práticas, né? E se a pessoa pisar na bola e começar a fazer picaretagem lá fora, a gente lima daqui. Então, é mais ou menos um jeito que a gente mantém de tentar manter a qualidade. Como a Lô falou, a gente não é ninguém para tipo, ficar selecionando e apontando os dedos e falando quem é bom e quem não é. Mas a gente sabe quem não é. E a gente sabe que quando a pessoa está fazendo merda por aí, a gente dá um jeito de não manter essas pessoas próximas da gente. Então, de qualquer jeito, 540 pessoas. Então, se você que está assistindo a gente agora, dá uma olhada, procura aí, você vai ter milhares de caminhos diferentes, de tudo que você imaginar, de maçonaria, rosacrucianismo, alquimia, hipnotismo, bruxaria, Rosa Cruz, tudo que você imaginar tá aqui. E é isso, gente. Muito obrigado, Lua, André, Paulo, Thiago, Rodrigo e você que acompanha a gente. E aperta o sininho que eu sempre esqueço e segue a gente porque o YouTube a gente depende de vocês, que o pessoal gosta de divulgar aqueles vídeos de 10 minutos com musiquinha e dancinha. E aqui a gente conversa 1 hora, 1h30 de assuntos profundos, de iniciação, bruxaria e magia. Então a gente precisa vencer o algoritmo. A gente está sempre nadando contra a corrente. E é isso aí, gente. Até a próxima e a gente se vê no Boteco dos Illuminati.